Já estamos de volta com a Manhã da Piedade nesta quarta-feira e agora vamos falar da sua beleza, da nossa beleza, né? Hoje em dia é cada vez mais comum muita gente, especialmente nós mulheres, assumirem, né, os cabelos brancos. Só que tomar esta decisão nem sempre é uma tarefa fácil, viu? Isso porque muitas vezes a família, né, pessoas mais próximas ali, os amigos, não nos incentivam, né? Pelo contrário, eles acreditam que a mulher vai ficar com aparência mais velha, cansada, desleixada também. Mas será que é isso mesmo? Eu acho que não, hein? E aí, é possível ter cabelos brancos, saudáveis e bonitos? Desde que eles recebam os cuidados certos, ao menos é o que a gente imagina, né? E é claro, tem também aquela questão de ter um corte adequado para o seu tipo de rosto. Sobre este assunto, então, nós vamos conversar agora aqui no programa com a dermatologista Ana Vitória Perecini. Então, vamos esclarecer as suas dúvidas também. Doutora, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Manhã da Piedade. É um prazer. Obrigada pelo convite, Síria. Pois é, doutora, e aí? Quando começam a surgir os primeiros fios brancos, principalmente nós mulheres já começamos ali, né? A ficar em dúvida em relação como cuidar destes fios. O que as mulheres têm mais dúvidas no início, quando eles começam a aparecer? Acho que a maior dúvida é o fato de realmente estabelecer que está envelhecendo, né? Eu acho que é o maior medo, né? Nem dúvida, na verdade. O cabelo branco, de fato, é um envelhecimento capilar. A gente não envelhece só na pele, né? Infelizmente, os folículos também envelhecem. Então, quando eles surgem, primeiro a gente tem que ter certeza que é pelo envelhecimento natural, que não tem nenhuma doença associada. Pode acontecer cabelo branco em deficiências de vitaminas, em algumas doenças autoimunes dos pelos. Então, isso é importante a gente ter certeza que não está ocorrendo para estabelecer que, de fato, é um envelhecimento capilar, né? Quando acontece? E aí a gente tem uma faixa mais ou menos em torno dos 40 anos, mas isso é variável. Em peles mais claras, isso tende a acontecer mais precocemente, em torno dos 30, 40. Nas peles orientais, isso pode acontecer na faixa dos 45 e na pele negra pode acontecer mais tarde. Que ótimo, né? Então, depois pele dos negra 50. tem esse benefício aí, pode ser mais tarde. Pode, mas isso é no geral, né? De qualquer forma, assim, a genética é que predomina. Então, a gente tem que olhar, sim, como é que é pai, mãe, pra gente saber, ter uma ideia, né, de como que a gente vai ter esses cabelos brancos e como eles serão. Agora, essa idade aí que você falou, vale tanto para homens quanto para mulheres? Sim, não tem diferença entre os sexos, mas acaba que a mulher nota mais, se importa mais com isso. Pra gente, o cabelo branco, né, a gente com medo daquele aspecto de envelhecimento, de que, ai, não vou conseguir me olhar no espelho com esse cabelo branco, então a gente acaba não aceitando tão bem igual o homem, né? Tá. Mas acontece igualmente nos dois. Agora tem muitos mitos em relação ao cabelo branco, né? Tem muitos. Começam a surgir alguns fios, né? A pessoa quer arrancar aqueles fios. E aí tem aquele ditado, se arrancar um fio, nasce 3 brancos ali no lugar. Existe isso, doutora? Não, infelizmente não. Seria ótimo se crescer, seria a resolução de toda a calvície, né? Arrancar cabelo ia fazer crescer mais. Mas não, isso não acontece. Esse arranque frequente até é perigoso, na verdade. Que a gente pode gerar uma inflamação na base do pelo e que, se isso for um processo crônico, pode gerar fibrose e a perda total e definitiva. Então, ao invés de ter cabelo branco, eu não vou ter nenhum. Então, a gente não indica de forma nenhuma. Isso não é tratamento de cabelo. Tá? Então, nada de ficar arrancando Isso os primeiros mito fios. total. Não faz, por favor. Agora, doutora, e aqueles casos que, de certa forma, são até comuns em algumas famílias? Você falou que tem a questão genética, é claro, né? Sim. Mas eu mesma conheço adolescentes, 16, 17 anos, já com fios de cabelos brancos. Aí exige uma atenção especial? Sim, então, a primeira coisa é a gente definir se realmente é um processo de envelhecimento do fio, né? Mas a gente já sabe, a genética ainda é preponderante, mas ainda tem muito estudo nisso nos fios, que existem outros fatores que geram o que a gente chama de estresse oxidativo. Então, a formação de radical livre, que vai gerar uma perda precoce dos melanócitos, que são as células que produzem o pigmento, na pele e no fio também. No fio. O que gera esse estresse? Então, as alterações de hábitos de vida não saudáveis, tabagismo, obesidade, o estresse. Saiu um estudo, inclusive, esse mês, de uma revista americana científica, que confirmou que o estresse mesmo, a produção hormonal de noradrenalina, é capaz de gerar a perda desse pigmento do fio. Então, cada vez mais a gente tem pesquisado, que é um caminho, né? Para quem sabe, lá na frente, a gente conseguir a resolução dos fios brancos, né? Arrumar um tratamento, de fato, para isso, mas ainda não temos. Mas a gente sabe que uma genética associada a esses fatores que levam à oxidação
e perda dos melanócitos, sim, leva ao embranquecimento. Por isso que a gente vê cada vez mais jovens, né? Pois é. E a gente vive num ambiente estressante no dia a dia, todo mundo. Então, aquele ditado que as pessoas falam, ih, não fico preocupada com isso não, fico preocupada porque senão eu vou te trazer fios brancos, cabelos brancos. Então, tem uma parte, boa parte que é verdade. Tem uma parte verdade. É só a gente pontuar que isso não é assim, tive um estresse momentâneo, isso é um estresse acumulado. Com cabelo branco. São estresses ao longo de uma vida, por períodos prolongados. E aí vem a alteração de glicose, que é importante também, né? O diabetes descontrolado, tabagismo também, enfim, uma série de hábitos ruins ao longo de uma vida, né? Que predispõe ao aparecimento precoce. Não são eles que de fato causam, mas às vezes a pessoa que tem os pais que tiveram cabelo branco com 50 podem ter um pouquinho antes por causa disso. Tá, pode acelerar, na verdade. Pode acelerar, né? o processo, isso. Agora, doutora, quais são as características desses fios brancos? Eles são diferentes dos fios quando estão na idade mais jovem? Sim, então o fio, na verdade, é uma proteína, né? Uma queratina. Quando ele tem o pigmento, além da queratina, ele tem a melanina também. Mas a maior parte é a queratina, que é o que dá a força, né? A força têncil e a estabilidade desse fio. Quando a gente perde a melanina, proporcionalmente eu vou ter mais queratina. Então ele é um fio mais endurecido, menos maleável, um pouquinho mais seco, né? E ele merece, por isso, uma atenção redobrada quanto a isso. Ele não é mais frágil, porque a queratina dá essa força pro fio. Tá, então nada de ficar quebrando com facilidade, não é mais frágil. Não, a gente quebra mais, assim, hábitos do dia a dia, né? Uma escova ruim pro cabelo, a química, a descoloração, a progressiva, eles são mais responsáveis por isso, né? O fio branco, ele não é mais fraco porque ele é branco. Ele só é um fio mais ressecado e precisa de um cuidado, uma hidratação, a umectação de uma forma mais intensa do que um fio que naturalmente tem a cor. Tá. Pois é, e aí tem muitas mulheres que já querem assumir esses fios também, né? E tem produtos específicos para essas pessoas que querem assumir os fios? Tem produtos específicos para os cabelos brancos? Tem. Além de ser um cabelo que tende a ser mais seco, ele também pode amarelar de uma forma mais fácil. Por quê? Então, sim. Porque a própria queratina vai oxidando também com o tempo, né? Então pode amarelar. Tanto é que a gente vê o cabelo branco aqui, quando chega mais na parte pontas. distal, ele já tá um pouquinho amarelado. Então a gente tem shampoos matizantes para cabelo branco, que tentam preservar essa coloração dele, não gerar esse aspecto amarelado. E produtos que não ressequem tanto esse fio, já que é um fio que tende a ser mais ressecado do que o fio com cor, né? Mas no geral, tem que ter hidratação com frequência, mais de uma vez na semana. Mais de uma vez na semana? Mais de uma vez na semana. E tentar evitar outras coisas que propiciem a quebra desse fio. Então, vem chapinha, secador, né, a progressiva, tudo isso vai alterar o fio. Já que o fio é uma proteína que a gente não muda. Tudo que eu alterar ali é definitivo. Tanto é que se eu fizer uma progressiva, eu posso quebrar mais esse fio, eu não consigo reverter por completo. Quem dera, a hidratação seria ótima se ela revertesse de forma definitiva. Mas não é, eu lavei, ela saiu. Então, por isso que esses cuidados têm que ser diários, semanais, mensais. Então, tem que criar realmente um cronograma capilar. Tem que ter uma rotina cuidado. ali de cuidados com esses cabelos brancos. Sim, para esse fio, né? Agora, nutrição também é importante? Super importante. A gente vai alternar o que hidrata com o que faz a umectação, que são os óleos. Uma vez por mês é interessante associar máscaras com proteína também. Não muita, porque a gente já tem bastante queratina nesse fio, já é mais endurecido, mas também é importante. Então, vai alternar de acordo com a necessidade de cada fio. Mas aí, quando começam a surgir esses primeiros fios, as pessoas ficam na dúvida, né? Elas querem assumir, começa a ficar grisalho ali, mas não sabe que tipo de produto usar. Já é hora de mudar um pouco aquele shampoo, aquele condicionador, né? Toda aquela rotina que a pessoa tinha antes de surgir os primeiros fios, ela tem que já ir mudando com o aparecimento desses fios? Sim, é importante ficar atento para evitar principalmente aquilo que quebra mais o fio. Só é importante a gente pontuar que o shampoo é para o couro cabeludo. Então, é de acordo com a necessidade do couro cabeludo. É para limpar, fazer como se fosse um detergente ali nesse fio. Só no couro cabeludo tem que preocupar com o shampoo. Isso. Os outros produtos para extensão. Isso, para o fio mesmo. Aí vem o condicionador, as máscaras, né? Hidratação propriamente dita. Isso a gente não aplica no couro cabeludo. Mas, de qualquer forma, assim, isso acontece muito. O envelhecimento não só do fio, mas também das glândulas, né? Então, a pessoa que às vezes tinha um cabelo mais oleoso pode tender a ficar mais ressecado. Então, às vezes, precisava lavar todos os dias, que o couro cabeludo era muito oleoso. Agora já não é tanto, então eu não preciso lavar todo dia. Então, a gente vai vendo de acordo também com todo um contexto, né? Pra gente poder fazer um couro cabeludo limpo, gerar fio saudável e um fio também que seja bonito, macio,
macio, brilhante, sedoso, né? Para os homens, a gente fala em cabelo branco, a gente já pensa nas mulheres, de uma forma geral, até que nós somos mulheres, né? Mas e para os homens? Segue também essa mesma rotina das mulheres? Sim, os mesmos cuidados, sim. A alteração do fio, né, da estrutura do fio, ela acontece. Então, a queratina continua endurecida, só que os homens, a maioria, né, acaba tendo um cabelo um pouquinho mais curto. Então, essas alterações de umectação, de hidratação, eles não se atentam tanto, né? O que é importante frisar, pode aplicar condicionador, homem pode? Pode, sem problema nenhum. Só não colocar isso no couro cabeludo para não gerar oleosidade, não acumular resíduo no couro cabeludo mesmo. Agora, tem alguma dica, doutora, para os fios envelhecerem mais devagarinho ou não? Não existe, além daqueles cuidados diários que a gente já sabe que são essenciais? Então, hábitos de vida saudáveis para sempre, né? Não só para os cabelos, para a saúde de uma forma geral, não só dos fios. Existe hoje em dia alguns estudos de algumas substâncias que já estão no mercado, de alguns produtos, algumas substâncias que agem diretamente na produção hormonal que estimula a melanina dos fios. Isso ainda está em estudo. O que foi demonstrado até agora é que consegue uma reversão em torno de 30% dos fios, mas eu preciso que esse hormônio esteja ali, que essa melanina ainda esteja ali. Então, se a célula já foi perdida, não está funcionando, esses produtos não têm porquê de serem usados, né? Mas já é um passinho, né? E a gente continuar essas pesquisas para, quem sabe, lá na frente, descobrirem todos esses fatores oxidativos que levam à perda dos melanócitos, né? Essas células produtoras de pigmento. E a gente conseguir agir, quem sabe, aí no futuro não muito distante, ficar livre definitivamente dos cabelos brancos, né? Pois é, muita gente vai gostar, outras pessoas já estão gostando de assumir mesmo os brancos, né? E a gente tem, inclusive, algumas fotos, vamos colocar para mostrar para quem está em casa, de pessoas que resolveram assumir e com muita elegância, né, doutora? Demais. Eu acho muito interessante. Eu acho que isso é uma opção, né? Isso vai do estilo da pessoa, de convicção. E não importa se tem cor ou não, o importante é ter um cabelo saudável. E a pessoa se sentir bem também. Se sentir bem, confiante, com certeza. Ela, sem dúvidas, a Meryl Streep é referência, né? E tá linda, muito elegante. Ela prendeu um pouco atrás, né? Cortes, tem a ver também? Por exemplo, a pessoa que já resolveu assumir o cabelo branco, tem alguns cortes que são mais indicados, que são mais favoráveis? Acho que não especificamente para o cabelo branco, né? Qualquer tipo de cabelo você tem que ver como é que é o formato do rosto, o estilo da pessoa. Então, no geral, o corte sim ajuda esteticamente, né? Nessa parte de se sentir melhor, dar uma harmonia, né? O cabelo faz esse contorno da face. Então, para qualquer tipo de cabelo, eu acho que um corte bacana é interessante. Legal. Vamos ver mais fotos, então, de pessoas com cabelos brancos. Olha só, gente, que lindo também, né? Super bem cuidado. Tem que ser independente, se é branco, se não é, se resolveu assumir os cabelos brancos ou deixá-los como estão, se passar tinta, se fazer alguma progressiva, tem que ser bem cuidado. O cabelo bonito é o cabelo que tem brilho, que você vê que ele é sedoso, que tem um balanço natural, não é aquele fio todo espigado, né? Cheio de frizz, mal cuidado. Então, independente se ele é branco ou não, claro que o branco pode exigir tanta atenção quanto o cabelo quimicamente danificado, né? Porque é mais seco mesmo. Mas todo o cabelo bonito, sedoso e brilhante, ele tá esse aspecto saudável. E é o que a gente almeja, né? Independente de ter cor ou não. Tá, bem bacana. Vamos ver a próxima foto. Olha só, esse aí já tá liso, soltinho, com franja, né? Sim, é o estilo, né? Então, eu acho que a gente pensa em franja só em criança, muitas vezes, mas esse combina com o estilo da pessoa, com o formato do rosto, né? Ela ficou super bonito, né? Tá bonito o cabelo também, tá bem cuidado, né? Vamos ver mais imagens, então, de pessoas com... esse aí já é mais curtinho. Daquele filme Diabo Veste Prada, né? Exatamente, com brincão aí. Ficou super estilosa, né? Então, assim, um cabelo bem cuidado, muita gente acha que o cabelo branco denota esse envelhecimento, né? E, muito pelo contrário, essa foto fala todo o oposto, né? Por que disso? Desse desespero que bate quando surgem ali os primeiros fios? A pessoa já liga que tá ficando um pouco mais velha, eu acho que é um pouco cultural, né? Das pessoas. O medo de todo mundo é envelhecer, como envelhecer, medo da morte. A gente começa a filosofar em cima disso. Mas, de fato, assumir que não temos, né, a juventude mais tão próxima, mas isso independe, como a gente disse, pode acontecer em pessoas com menos de 30 anos, né? Então, nem sempre é só de envelhecimento mesmo genético. Então, vamos ver mais fotos de pessoas que resolveram assumir os fios. Olha, esse aí bem branco mesmo, né? Esse já para modificar o branco é só se realmente fizer alguma tintura, né? Mas tá super bonito, super bem cuidado, maquiada. Então, você vê que ela não cuida só do cabelo, né? Da pele também.
E é uma composição, né? Não adianta também, às vezes, cuidar só da pele, esquecer do cabelo, ou cuidar só do cabelo, esquecer da pele, É um né? conjunto, né? Eu acho assim, se a gente se cuida de uma forma geral, pele, cabelo, a nossa saúde, estaremos radiantes de qualquer forma e bem com a gente mesmo, faz parte, né? A saúde é um complemento. Todas as fotos de pessoas lindas, temos mais imagens, né, para mostrar. Olha esse aí, com corte bem estiloso, né? Bem estiloso. E você reparou que a maioria ali era com pele clara, né? Talvez tiveram com o tempo esse envelhecimento mais precoce, porque a pele mais clara, ela realmente envelhece antes. E aí, se a pessoa já tem na genética lá, pais e mães que tiveram cabelo esbranquiçado, ficaram brancos um pouco mais cedo, a tendência é que ela também tem esse problema. Isso é o principal. A genética é o mais forte, infelizmente não tem como a gente lutar contra ela ainda, né? A alimentação também interfere? Sim, né? Hábitos de vida saudáveis. Então, assim, tudo que é muito carboidrato, eu aumento o estresse oxidativo, que eu vou ter um aumento de açúcar no sangue, não só para o cabelo, mas para a pele também a gente tem uma quebra de colágeno maior. Então, consequentemente, esse estado ao longo do tempo, né, de um hábito de vida não saudável, a gente vai ter consequências sim. Tá, vamos para a última foto então. A gente mostra para quem tem casa. Olha só, esse é longo, hein? Maravilhosa. Você vê que Bem o que é outro importante também a gente pontuar, o envelhecimento ele não altera o comprimento do fio, né? Isso é determinado geneticamente também. Então, independente da pessoa ter o cabelo branco, o crescimento continua inalterado. Tá, não tem nada a ver com o crescimento. Ah, meu cabelo ficou branco, ele vai crescer menos. Não existe de forma isso. alguma. Pode ser um mito, na verdade, Sim. né? Se alguém fala nesse sentido. Doutora, tem uma pergunta para você da Inês Souza. Um abraço para você, viu, Inês? Obrigada por participar. Ela quer saber se colorir os cabelos faz com que os fios fiquem brancos mais rapidamente. Não modifica em nada. A tintura, ela fica só no fio mesmo, na parte mais superficial. Algumas que são permanentes podem penetrar um pouco mais, mas elas não agem na raiz, lá onde estão os melanócitos, que são essas células produtoras de pigmento. Então, isso é inalterado. A questão é o seguinte, às vezes a pessoa pinta a vida inteira e não vai percebendo o que vai aparecendo, né? De tanto que faz uma em cima da outra, acaba perdendo esse time aí de que horas eles começaram a aparecer. Mas não modifica isso não. Porque às vezes a pessoa faz tantas luzes, faz tanta química no cabelo, tanta tintura, que às vezes até esquece da cor do cabelo. Aí ele começa a aparecer, ela leva até um susto, né? Exatamente. E se optar realmente pela tintura, também resseca mais o fio, né? Também precisa de um cuidado a mais. Então, esses fatores de umectação, de hidratação, são essenciais. Tá certo. Doutora, muito obrigada por ter vindo mais uma vez nos passar dicas de beleza sobre cabelo hoje. Está convidada para voltar sempre, Se Deus quiser. Obrigada pelo convite. Bom dia. Bom, e você que está aí nos acompanhando, antes de ir para o intervalo, eu quero dizer que você pode fazer parte, deve, né, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp lá do Manhã da Piedade. O número está aí na telinha para você, o código de área é o 31, o número é o 996527324. Então, participe conosco, convide os amigos também para participarem e fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Manhã da Piedade. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre cabelos. Vamos continuar sobre este tema, né? Nós vamos destacar os tipos de franjas e os cuidados aí para tê-las sempre bonitas no dia a dia. Volto já.